Já estão de pé? Nós queremos ler as Escrituras, Hebreus capítulo 8, um versículo, somente para fazer o pano de fundo, né? E nós damos boas-vindas também ao nosso jovem ali na cadeira de roda, é irmão do irmão Claudio. Mora aí na Alpestre, como é? É Planalto, irmão Leonir. Que Deus abençoe. Sua mãe também está por aí? Sim. Sim, que Deus abençoe a todos. Quem mais? Hã? Quem são os irmãos de Curitiba? Que Jesus abençoe vocês. Morremos, Isabel. Cadê? Morremos, Isabel? São nossos, é bom vir visitar o sogro, né? E aproveita e está conosco na igreja. Deus abençoe. Eu quero que cada um se sinta à vontade, desde que guarde a ordem bem da igreja, né? À vontade não quer dizer casa de sogra, não, né? Quer dizer, você se sinta em casa. Está um ambiente bonito, tranquilo. Amém. Se você não consegue me ouvir aí atrás, eu digo, olha, vem para frente. Vamos ajuntar aqui na frente. A minha voz, por natureza, já é uma voz baixa. Eu fico longe do pastor Afonso, né? Hebreus 13, verso 8. Você já conhece bem. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos dizer? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Podeis assim. Glória a Deus. Há muitos dias atrás, nós temos tido em nosso coração um desejo de trazer, tecer um comentário, ter uma escola dominical para falar de vários assuntos. E essa manhã eu quero falar sobre sobreposição. Agora mesmo eu explicarei o que é isso. Sobreposição das Escrituras. E a razão deste comentário, o assunto que queremos trazer, é para que você possa ter um melhor entendimento, uma melhor compreensão das Escrituras, por onde ela caminha, porque não há choque dentro da Bíblia. Por isso disse o profeta, se você vê alguma coisa que choca, você volte atrás. Veja bem, você está vendo errado. Não é a Bíblia que está errada, é você que está vendo errado. E, na verdade, tudo que vem de Deus, existem coisas que aparentemente choca, parece confuso. E muitas vezes é porque a pessoa tem uma mente muito dura, fechada, para compreender, entende? Para ver que uma coisa depende da outra, uma coisa sobrepõe a outra, uma coisa penetra na outra, sai da outra. Existem os paralelos, o lado natural, o lado espiritual, existem os tipos, sombra, as sombras, e você tem que ver toda esta conjuntura. Então, a razão da nossa palavra esta manhã é para trazer aos irmãos um melhor entendimento das Sagradas Escrituras e mesmo das mensagens. Amém. Amém. Porque o que acontece com a Bíblia acontece com a revelação da mensagem desta era. É verdade.
Porque tudo, na verdade, está entrelaçado. O irmão Branham usa essa palavra, entrelaçado. O que quer dizer entrelaçado? Uma coisa vai se amarrando com a outra na outra, e se entrelaça. E a Bíblia está entrelaçada, desde Gênesis até o livro de Apocalipse. Qualquer assunto que você pegar dentro da Bíblia, aquele te leva ao outro, daqui um pouco você está lidando desde Gênesis até Apocalipse. Porque tudo faz parte de um todo, Então, outra coisa, sempre devemos ter cuidado para seguir a matemática de Deus. O profeta, ele nos ensina que Deus trabalha dentro dos seus números. E você nunca pode ter uma revelação correta, entende? Quebrando estes números. Por exemplo, os números de Deus é 3, 7, vamos dizer em ordem. 3 é o número de Deus. 4 já é o número do adversário. 5 é o número da graça. 6 é o número do homem, foi feito no 6º dia. 7 é o número da perfeição. Então, 3 e 7, você guarde isso. 12, foram 12 patriarcas, foram 12 apóstolos. 24, você pode observar que é um número bíblico, os 24 anciãos. 40 é um número de juízo. 70, 120, mas geralmente o irmão Branham ele usa muito, é o 3, o 5, que representa a graça, o 7. Então, se você tem uma revelação, e esta revelação, ela não cai dentro do número de Deus, ela não está bem. Ela não está bem. Por exemplo, são 3 as vindas do Senhor Jesus Cristo. Ele veio para redimir, ele veio para buscar, e ele vem para reinar. Amém. Não há 4 vindas. Glórias a Deus. Ou 5, e assim por diante. Então vamos respeitar a matemática. Também nós vamos ver dentro das Escrituras que há muitos pontos da Bíblia que são sentidos duplos. Como assim sentido duplo? Por exemplo, você pode observar que em Mateus capítulo 2, verso 15, diz, para que se cumprissem as Escrituras, do Egito chamei o meu filho. Não sei se as crianças estão escolhendo dela, tem? Tem. Elas desceram? Não. Então vão descendo, os meninos, calminhos, né? Desculpa. Vamos voltar a repetir o nosso assunto. Do Egito chamei o meu filho. Falando de Jesus, quando ele tinha ido para o Egito, sido levado para os seus pais, e depois veio do Egito. Por quê? Do Egito chamei o meu filho. Mas se você vai olhar aonde se baseia esta palavra, está falando de Israel, não de Jesus. Quer dizer que Israel é um tipo de filho. Então vemos ali o quê? Um sentido duplo. Vocês estão entendendo? Amém. Do Egito chamei o meu filho. Fala de Israel. Mas a Bíblia aponta para Jesus também. Então essas coisas vão lhe dando melhor compreensão das Escrituras. Às vezes temos em um mesmo versículo
Olha bem, eventos diferentes, acontecimentos diferentes. Você não pode tomar um versículo e pensar que ele fala do mesmo assunto. Às vezes ele fala de 2, 3 ou até mais assuntos. Um pregador pode tomar uma parte das Escrituras e abordar aquilo por 5, 7, 10 ou mais ângulos, usando a mesma Escritura. Por isso a nossa mente deve ser um tanto elástica para compreender como é que Deus, Ele trabalha. Não ter uma mente rígida, não ter uma mente fechada. Por exemplo, quando o mesmo versículo fala de assuntos diferentes. Em Malaquias capítulo 4. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E converterá, olha aqui, 2 eventos separados. E converterá o coração dos pais aos filhos. Quem fez isso? João Batista. Converteu o coração do povo que guardava a lei para a graça que estava nascendo em Cristo. E o coração dos filhos aos seus pais. Quem faria esta última parte? O coração dos filhos aos pais. Seria o profeta que precede a segunda vinda de Cristo. Levar os nossos corações de volta aos pais. Da lei? Não. Os nossos pais na fé. E as Escrituras, elas não chocam. Agora, este ponto aí, para o denominacional, é um quebra-cabeça sem solução. Mas se ele olhasse com calma, ele veria em Lucas 1,16, Deus dizendo, irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Falando de João Batista. Eles não confundiriam com o que disse Jesus. Em verdade vos digo, Elias virá e restaurará todas as coisas. O que quer dizer restaurar? Trazer de volta uma coisa que já existia. Se João Batista fosse restaurar, ele teria que trazer o quê? A lei. Era o que havia antes dele. Por isso ali nós vemos o sentido todo, diferentes dentro do mesmo versículo. Quando Jesus entrou na sinagoga ali em Nazaré, vocês verão isso em Lucas capítulo 4. E lhe foi dado o livro de Isaías, e para que Jesus lesse. E Jesus leu. Interessante. E Jesus leu. Nós nunca tínhamos percebido, ninguém havia percebido, que Jesus, ele leu só uma parte. Leu o verso 1 e uma parte do verso 2. Por exemplo, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Era o ministério, era a missão dele no momento. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus leu até aí. Por quê? Seguindo a leitura é: e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus não leu isso, porque o ministério dele no momento era aquele: consolar, confortar, salvar. Não era anunciar juízo. Vocês estão entendendo? Amém. Então essas coisas que vai nos ajudando a compreender as Escrituras.
Você vai encontrar também dentro da Bíblia eventos que parecem, mas são eventos diferentes. Por exemplo, quando Jesus falou em Mateus capítulo 24, versos 29, 30, 31, ou Lucas capítulo 21, verso 27, por ali, ou Marcos capítulo 13, esses evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos sinópticos, né? Quer dizer, semelhantes. Um relata a mesma coisa do outro. Por isso que você encontra o mesmo assunto nos três. Agora o evangelho de João é um pouco diferente. Ele relatou coisas que não havia nos três. Porque João conviveu com Jesus e ele, ao confirmar esses três evangelhos, ele procurou mostrar aquilo que eles não haviam registrado. Por isso que você vê um destaque no Evangelho de São João. Mas os três evangelhos falam das mesmas coisas. E ali nós encontramos Jesus falando da tribulação. Olha bem. Deixa eu tomar, já que eu estou lendo da escola, né? Sobre a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Isso é o que? Depois do milênio. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos. Aqui é dois, é os seus anjos. Com rijo clamor de trombeta. Quem são esses anjos? Moisés e Elias. Porque o arrebatamento já aconteceu. E aqui está falando da tribulação. Os quais ajuntarão seus escolhidos desde quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Daí a Bíblia passa para a parábola da figueira. Vocês vão ver isso em Lucas 21, em Marcos 13. E o irmão Branham, no 7º selo, ele diz que isto aqui é os dois profetas ajuntando os escolhidos de Israel, porque a noiva já se foi. Eu não vou ler para não tomar tempo, mas está no parágrafo 110, 111, muito claro. Então veja, por isso eu quero dizer uma coisa, aquela nuvem tão citada em Lucas 21, 27, se não me engano, né? Você olha, é o mesmo assunto que se trata em Mateus, que se trata em Marcos. As palavras usadas são as mesmas no grego, não há diferença, e todas terminam logo fazendo referência à parábola da figueira, que é Israel. É isso aí, meus irmãos. Então nós vemos que são eventos parecidos, mas totalmente diferentes. Entende? Você vai encontrar também dentro da Bíblia, eu só estou mostrando para que você entenda um pouco as Escrituras, um paralelismo entre Israel e os gentios. Por exemplo, o homem do tinteiro, Ezequiel 9. Saia pelo meio da cidade, marque a todos que gemem e choram por causa das abominações que comete em Jerusalém. O homem do tinteiro é o Espírito Santo. Ele sai antes dos homens destruidores. O profeta diz, isso aconteceu
naturalmente com Israel, a destruição de Israel ali no final. Pode ver que o Pentecoste veio antes e selou a noiva aos cristãos. E hoje também acontece a mesma coisa. Quando o homem do tinteiro, Deus parou a Segunda Guerra Mundial para que fosse marcado o seu povo. Pode ver que a volta de Israel, porque eles começaram a voltar justamente no início do século passado. A fundação do Estado foi em 48, mas o começo do retorno, as primeiras levas formaram os kibbutz em Israel, aquelas comunidades socialistas, começaram no início do século, coincidindo justamente com a mensagem pentecostal. Então são coisas paralelas. Eu não quero confundir muito vocês. Agora, o que necessitamos em meio a todas essas coisas, você deve guardar um certo equilíbrio dentro das Escrituras. Um certo balanceio, como diz o castelhano. Nunca ir para um extremo, nem para outro extremo. Lembre-se que uma estrada, geralmente, ela é baulada. E o lixo, a coisa, corre pelos lados. E você nunca confunda isso. Nunca confunda. Que o espírito do lado esquerdo, de um extremo esquerdo, ele é diferente do lado direito. Não, não confunda. É o mesmo espírito. É verdade. Pode ver, quando se solta de um lado, gruda do outro lado. Vai para outro extremo. Mas a Bíblia diz, há um caminho. Amém. Não é uma estrada, há um trieiro no meio dela. Amém. Tem horas que o desse trieiro chega lá perto do lado esquerdo, dali um pouco vai lá perto do lado direito, mas é por ali que anda. Oh, meu Deus. É por ali que anda. Oh, meu Deus. Oh, Deus. E a Bíblia diz que é tão simples que nem o tolo é. Meu Deus. E às vezes você tem que andar quase aqui do lado esquerdo. Parece que é um legalista. Dali um pouco, parece que você é um liberalista. Gente, é tão simples ser um legalista. E é tão simples ser um liberalista. Quer ver? Ser um legalista? Faça um rosário de mandamento aí e vamos cumprir. Põe os diáconos para observar. E a coisa é isso aqui ou o pau pega. É simples. Quer ver como é simples o liberalismo? Abra a porteira, deixa eu fazer do que queira, né? Fazer o que bem entender. Oh, meu É Deus. simples. Agora, equilibrar ambas coisas, como disse Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Não me deixarei dominar por nenhuma coisa, quer dizer, inconveniente. Oh, meu Deus. Saber manter o equilíbrio Aleluia. na vida vivida, Oh, meu Pai. e saber manter o equilíbrio na fé, Oh, meu. manter esse balanceio, como diz, o balance, esse equilíbrio. Irmão Grimm teve uma forte experiência com isso. Por quê? Muitas pessoas que seguiam o irmão Branham, eles não seguiam no espírito correto. São pessoas que não tinham uma visão espiritual ou um batismo do Espírito Santo. Eles começaram a ver no irmão Branham uma coisa além de um homem. Ver no irmão Branham Jesus Cristo. Ver no irmão Branham um semideus. A ponto que aonde o irmão Branham ia, eles iam atrás. O irmão Branham mudou para o oeste, a maioria foram atrás. O irmão Branham subiu a montanha, lá iam os carrinhos. Quando ele descia dali, perguntar se havia alguma coisa. Se havia, então, vejam vocês. Havia extremismos. Por quê? Porque o ministério do irmão Branham foi tão poderoso, a ponto dele dizer, eles o confundirão com Jesus Cristo, ou chamarão de um demônio.
Quer dizer, eles não puderam manter no centro. Não puderam manter no centro. E o último culto que o irmão Green teve, que deu a Santa Ceia, o irmão Brana, lá na igreja, quando ele fundou a igreja em Tucson, o irmão Brana estava presente, então é claro que veio todo mundo. O irmão Green conta isso no seu livro, Atos de um Profeta. E ali calcula que ambiente aquele, todo eletrizado, né? E o irmão Green tinha que pregar. E ele pregou que Deus é tão grande, que a espada, a palavra, discerne o coração, as intenções, os pensamentos. Daí ele recordava que o irmão Brano estava ali, no meio do povo, e dizia, aí está. Quer dizer, aí está Jesus. Ele discerne. Gente, o que é o homem sem Deus? O homem não faz nada. Uma vez o irmão Brana, ele conta na mensagenzinha chamada Experiências, tem a 1, 2 e a 3, que ele simplesmente, ele começou a forçar o povo, entende? Traga um caso difícil, eu vou orar e essa pessoa vai ser curada. Ficou a ponto de 1 hora e pouco, ou 40 e poucos minutos, outra vez 1 hora e pouco, até aquela pessoa ser curada. E o anjo de Deus veio e disse, olha, se você seguir fazendo assim, vai chegar uma hora que se eles não verem sinais, eles não crerão. Mas o irmão Brana ficou feliz, porque o resultado depois daquela cura aumentava a fé do povo, explodia em milagres. Mas dali um pouco, ele não sabia se devia continuar ou não. E por fim seguiu teimando. A tal ponto que um dia o anjo do Senhor apareceu para ele, de cara fechada, e daí ele pregou. Ele pediu a Deus, Senhor, se isso é a tua vontade, que o Senhor cure, dá um sinal, cure as pessoas, senão que nenhum seja curado. E aí havia muitos cegos e surdos ali, e quem veio na frente saiu pior. Se ouviu um pouquinho aí que saiu surdo de vez, aí que o cego saiu cego de vez. O irmão Brana entrou em desespero. Ele tinha pedido esse sinal. E ele diz bem assim, o que sou eu sem ele? Ele chegou a ficar doente. Mas teve um irmão que salvou ele e disse, irmão Brana, o dom está aí. Você não perdeu o dom. Mesmo Sansão caído, ele ainda tinha um dom. Aleluia. E quando ele foi orar outra vez, pelo povo, ali estavam os dons. Mas serviu de lição para ele nunca mais teimar. Ele mesmo disse, que sou eu sem ele? Gente, ele é um homem, como qualquer homem. Não é porque Deus usou o homem que faz desse homem um semideus. Então veja. Daí o irmão Green, ele pregando, ele diz que quando via, está ali, ó. Está ali, ó. Terminou a pregação, as pessoas vieram cumprimentar ele, o irmão Brana veio felicitar ele pela pregação. E daí o irmão Brana só disse o seguinte, irmão Green, você recorde sempre que eu sou quentaquiano. É igual dizer, você recorda sempre que você é gaúcho, que eu sou um gaúcho. Quer dizer, eu sou um natural aí. Daí o irmão Green pensou, será que ele percebeu alguma coisa? Irmão Brana, o senhor viu alguma coisa? Ele disse, 3 vezes esse espírito veio sobre você, ainda bem que ele segurou, né? Para que você, quer dizer, viesse a falar abobrinha por aí. Por isso, irmãos, a gente tem que ter cuidado com o espírito errado. Quem não quer pegar pulga não deita com o cachorro pulguento. Essa é a verdade. Então, daí o irmão Brana disse, irmão Green, você guarde o teu equilíbrio dentro das Escrituras.
Porque nós devemos explorar uma verdade, irmãos, até onde dá. Não devemos ir além, mas também não devemos ficar quem? Devemos equilibrar-nos dentro desta verdade. E eu quero dizer algumas coisas para vocês, e não comecei minha palestra. Tá? Eu não tenho tendência, realmente eu não tenho tendência para fanatismo. Eu não tenho tendência para radicalismos, seja direita ou esquerda. E agora há uma coisa importante. Parece que o radical, ele parece que é mais crente, tem mais fé do que a pessoa que é central. Você vê isso muito ali no mundo dos muçulmanos. Radicais se metem bomba e se explode. Por quê? Tem um lugar no céu. Eu não sei se vai... Quando o próprio Alcorão diz: a vós vos proíbe, ó fiéis, vos suscitar. Eu li isso no Alcorão. Eu tenho o livro deles. Então veja, parece que tem mais fé. E te desafia. E você fica às vezes sem saber o que dizer. Mas lembre-se disso. Fanatismo não é o espírito correto. Não é o espírito correto. Por exemplo, nós temos que ver a diferença entre o profeta Brana. Quando é que ele é o profeta? O profeta de todas as eras é o Espírito Santo. Amém. Ali está. E o homem Brana. Quando ele falava dele, seu ponto de vista, sua sugestão, nós vemos Paulo dizendo: assim diz o Senhor. Dali um pouco ele diz: assim digo eu, não o Senhor. Estou dando o melhor que eu vejo. Amém. Você tem que equilibrar as coisas. Você pode dizer: mas a de Paulo virou Bíblia. E eu pergunto: e a do irmão Breno? É Bíblia? O seu parecer? Não. Não é. Vamos dar uns exemplos aqui. Pessoas se confundem sobre ou quando ele diz: esta era começou por volta de 1906 e ela terminará por volta de 1977. Ou data que já deu problema. E ele diz que ele sustentava isso naquelas visões que ele teve no ano 33. Agora você observa a sétima visão da destruição da América. Isso aconteceu? E eu tenho visto pessoas dizer que Jesus veio em uma forma espiritual. Irmãos, não se gasta vela com defunto ruim. Não se gasta vela com defunto ruim. Com conjecturas. Não veio, pronto. E aí? É verdade. Quando você olha ali, daí o Mombrana diz: eu não profetizo, eu predigo. Para dizer, falar de si próprio. Então, é seu ponto de vista, sua conclusão. Ele diz: eu não profetizo, eu predigo, não profetizo. Porque se fosse profecia, já tinha acontecido. É mesmo. Daí ele diz: como estudante bíblico e que tem tido experiências com Deus, tal, fundamentando a sua predição na sua experiência, que por volta de 77 Cristo terá vindo e terá introduzido, e os sistemas mundiais terá terminado e terá introduzido o milênio. Você vê isso na era de Laodiceia. Vem me explicar agora que nós estamos no milênio, que o sistema mundial acabou. Perder tempo. Entende? Nós temos que ver o profeta como o profeta.
Assim diz o Senhor, é Deus. Assim diz o Senhor. Assim digo eu, é o homem. Vê ele como um esposo, vê ele como um pastor, vê ele como um pai, vê ele como um estudante bíblico. Ele diz, como estudante bíblico e predica. Não como profeta, estudante. Então veja, e ligar isso às demais partes que ele falou a mesma coisa. 70 semanas de Daniel, ele diz, não saia por aí dizendo que o irmão Branham disse que Jesus vem em 77. Ele pode demorar 100 anos, ou será quantos anos mais? Mas segundo o historiador que diz que os jubileus desse tempo, 70 jubileus teriam se cumprido, tal. E assim vai. Então veja, ele tinha suas conclusões. Por exemplo, outra coisa. Ele disse uma certa vez, quando ele viu aquela segregação na América, que a América sempre, antigamente, tinha segregação. O preto não andava no mesmo ônibus do branco, não podia sentar no mesmo restaurante, não podia estudar na mesma escola. Quem tirou isso foi Jimmy Carter. Foi o que deu o golpe final nisso, como que diz? Essa segregação, essa separação. E aquele famoso pregador chamado Luther King começou a reivindicar os direitos dos negros. E o barulho foi tão alto, se você conhecer a história, esse movimento, a ponto que o irmão Branham diz várias vezes que isso levaria aquela nação a uma guerra. E ele chegou a dizer, e pode morrer uns 2 milhões de negros. A tal ponto dele dizer, se eu pudesse encontrar esse homem e falar com ele, isso vai causar uma guerra. No início da mensagem eu ouvi alguém dizer, vai ter uma guerra civil na América. Quando alguém perguntou ao próprio irmão Branham, e isso? Foi uma profecia? Ele disse, não, isso é a minha dedução das coisas que está acontecendo. Entende? Eu cometo o erro, e sou eu. Eu não digo que o Senhor me falou. Então, irmãos, não é tudo que está escrito, e assim diz o Senhor. Não é tudo que está escrito. Uma vez ouvi um grande pregador do estrangeiro, representando o irmão José Prana, ele partiu esse querido. E ele disse, mesmo que dentro das mensagens está escrito, é igual Jesus dizendo, em verdade vos digo. Ora, isso cheira a fanatismo. Um gaguejado. Eu não tenho tendência para fanatismo. Amém. Eu não tenho tendência para fanatismo. Então veja vocês, quando o próprio irmão Branham explica, quando Jesus disse em verdade, ele estava reafirmando que aquilo era somente verdade. É necessário. Então vejamos, irmãos, há coisas que ele falou, entende? Que você tem que entender, que ele pensava antes, mas com o tempo foi amadurecendo e Deus foi lhe dando uma compreensão melhor. Por exemplo, 7º selo. Irmão Branham diz, eu tive que fazer um culto de cura, porque tudo que tem vindo me tem sido tão contrário ao meu modo de ver. Quer dizer, a cabeça dele estava um balão. E o irmão Branham era difícil dele mudar de posição. Então não é de uma hora para outra que se muda. Por isso você tem que ver que geralmente, depois de um acidente, é que a gente analisa por que aconteceu aquilo. E depois dos selos, você vai ver o profeta confirmando e corrigindo certas coisas.
e corrigindo. Por exemplo, a mensagem, alimento espiritual do seu devido tempo, parágrafo 83, ele diz, falando dos 7 selos, ele diz, eu sempre pensei que isso estivesse selado na parte de trás do livro. Por isso que ele calculava que tinha 14 selos. E fosse algo que não estivesse escrito no livro. Quer dizer, os 7 trovões nem está escrito. Mas resultou que foi dado a conhecer que ele não pode fazer isso. Não é algo que está escrito no livro. É algo que esteve oculto no livro. Mas antes, você vai ver ele dizendo que não estava escrito. A ponto que um teólogo chegou e disse, irmão Branham, você está à altura de revelar aqueles trovões, escreveu a nova Bíblia. Mensagem desvelada de Deus, parágrafo 110, 111. E daí vai. O irmão Branham diz, não, tudo foi revelado. Tudo já foi revelado. Tudo está na Bíblia. Não há uma outra Bíblia. Agora, como que isso está? Está aí, ó. Está por aí, entrelaçado. Por exemplo, o 7º selo, irmã Inês, o irmão Branham diz, você encontra o 7º selo lá no Jardim do Éden. A promessa da vinda de Cristo, a semente da mulher. Então a Bíblia está toda entrelaçada. Vocês estão compreendendo? Amém. Uma vez eu disse no meio de alguns pastores, uma reunião de pastores, eu disse, olha, o irmão Branham errou. Nem tudo que ele falou é o assim diz o Senhor. Há coisas que ele mesmo se corrigiu. Irmãos, eu não estou plantando incredulidade em ninguém. O que eu estou tentando é cortar excessos, bagagens que não levam a coisa nenhuma, a não ser fanatismo. Foi como eu tocasse numa besteira. Entre pastores, calcula entre o povo. Foi como tocar numa besteira. Um levantou e disse, meu varão, me diga, o profeta, ele errou? Eu falei, como profeta, não, porque ele era Cristo. Aleluia. Mas como homem, errou. Daí eu disse para eles, eu falei assim, me diga, quando o irmão Branham dizia que os filhos de Deus eram aqueles anjos que não caíram, e mais tarde ele disse que os anjos é diferente de nós. E você vê isso lá no início do ano 57, até perto do ano 60, ele fala isso. Entende? Ele corrigiu essas coisas. Ele pensava que éramos, quando morresse, irmão Branham, como vamos nos conhecer do outro lado? Ora, vamos nos conhecer pelo sorriso, porque não vamos poder pegar na mão um do outro. Quer dizer, só seremos como fantasminha, é outra palavra. Quando ele teve a visão além da cortina do templo, em 61, ele disse, eu pensava, olha bem, eu pensava. Não vamos corrigir o profeta, nem caçar coisa onde ele errou e se corrigiu, isso e aquilo. Mas quando você deparar uma coisa que ele mesmo se corrigiu, você tem que ter coragem de dizer, ele se corrigiu aqui. Porque Deus trabalhou com ele de uma maneira, vamos dizer, progressiva. Por isso que é necessário entender as etapas do ministério. É necessário entender como Deus foi trabalhando, amadurecendo o seu homem. Igual uma criança quando vai à escola. Tem que começar lá de baixo. Deus faz a mesma coisa com cada um de nós. Por isso diz a Bíblia, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Amém. Amém. Então eu disse a vocês que eu não sou propenso ao fanatismo. Parece que a hora já chegou, né? Aquele relógio está errado.
Mesmo, irmão, vamos ainda, eu vou tomar um ponto antes de entrar ainda. Mesmo quando as pessoas dizem, irmão Branham disse, quando nasceu José, vocês conhecem, ele diz, José, tu és um profeta. Mas você vai ver uma mensagem em inglês que diz, Billy Paul, ele é um profeta. Rebeca será o maior profeta ainda. E, na verdade, Rebeca, ela trouxe muitas coisas no seu livro, Somente Crer, naquele site, aquela revista, sei lá. Mas, e aí? Agora, por que o José é um profeta? Irmãos, qualquer profeta que levantar dentro da mensagem, ele tem que seguir a mensagem, porque o mensageiro é maior do que o profeta. Os 5 ministérios têm que obedecer a mensagem da era. E o irmão Branham, ele foi profeta mensageiro, ou mensageiro profeta. Então veja, agora viram idolatria ao redor do homem, e coitado, vive no maior desespero, a ponto de teve tempo nem poder ir na igreja, frequentar a igreja, por causa desses fanáticos. Pressionando ele a fazer as mesmas coisas que fez o pai dele. Infelizmente, existe criancice para lá de qualquer coisa. Parece que precisa até de babadu. Pressionando. Quando entendemos que um profeta é Deus que vem e vindica. É Deus que vem e fala e põe a pessoa. Então, é uma pressão em cima do jovem. Livros têm que ser mensagem que saia de lá. Quer dizer que o prato tem mais valor do que a comida, o conteúdo? Não, irmãos. Se você está com fome, você olha para a comida. Não é para a qualidade do prato. Se é brasileiro, se é argentino, se é boliviano, você quer comer. Você quer comer. Comer se dá um jeito. Tem comida se dá um jeito. Nem que seja na casa do Paulo a gente come. Você já deu jeito muitas vezes. Então é isso. Forma-se fanatismo ao redor. Eu quero dizer, ao redor de uma família, ao redor de um homem, ao redor de um grupo, ao redor de uma personalidade. Houve tempo que as personalidades dentro da mensagem eram importantes, aqueles que viveram, que comprando e tal, tal. Hoje não é mais importante, seja de bispo, crime, são importantes, mas não são vitais. Hoje nós temos com abundância. Amém. Amém? Amém. Então vejam vocês que é preciso ter o equilíbrio. As literaturas têm o seu lugar e faz uma grande obra. Mas eu não creio que só a voz de Deus teria que fazer. Como defende alguns fanáticos. Eu não creio que a voz de Deus é a fonética de William Branham. Mas é o conteúdo, é o sentido, é a pregação. Então vamos lá. Mas vocês não estranham, nós vemos nosso jovem ali, deve entender uma coisa, que sempre houve disparates no meio do cristianismo. Se você lê o Novo Testamento, você vai encontrar um monte de problemas, porque quando Deus move, o diabo também se move. Para jogar justamente, para denegrir a mensagem. O historiador falou de Lutero, que ele não estranhava Lutero ter protestado contra a Igreja Católica e ter sido bem sucedido. Mas o que ele estranhava, o que ele admirava, era Lutero manter com a cabeça no lugar, no meio de tanto fanatismo, que seguiu o seu ministério. E o irmão Branham pergunta a resposta 4 e diz, da mesma maneira é assim hoje. Dentro da mensagem. Oh, meu Deus. Ventos de doutrinas. Então vamos agora no nosso assunto. Vou tentar falar bem rápido. Sobreposição. O que quer dizer sobreposição? Uma coisa sobre a outra. Mas ela tem um sentido mais amplo. Também vamos ampliar.
uma coisa entra na outra, uma coisa sai da outra. Você nunca deve ver que as coisas de Deus, elas são de uma maneira abrupta. Termina uma, começa a outra. Termina uma, começa a outra. Você não faça isso, que nunca você vai conseguir compreender as coisas de Deus. Nem se você olha para o natural, pegue o exemplo no natural. Que hora termina o dia? Que hora começa a noite? Nós podemos ter uma hora que diz, o dia começa a tal horário. Mas na verdade ele começa antes daquele horário. A noite começa antes. Um entra no outro, um sai do outro. Quando é que começa a primavera? É 21 de setembro, é? Eu não sei, né? É? Mas será que ela começa mesmo dia 21 de setembro? Para nós temos um ponto que pusemos uma data por aí. Mas às vezes ela começa antes. E às vezes o inverno avança um pouco mais. Vai se entreverando, né? Até que a coisa se define. O outono, entende? O verão para o outono para a primavera. As coisas de Deus é assim, uma era sai da outra. Uma era, aquela que saiu, na verdade a outra entrou nela um pouco. Tudo entra de um modo suave. Tudo mostra de uma maneira suave, né? E eu quero ainda dizer a vocês, qual é o tipo da eternidade? É uma linha contínua? Não. É um círculo. Por exemplo, aqui a era semente. Olha o círculo. Ela tem que terminar na mesma era. Ela não vai assim. Na verdade, é um círculo. Tem que terminar com o batismo em nome de Jesus, terminar com o profeta, como começou com o profeta. Então é um círculo. Pode observar, Deus fez as coisas em 6 dias e no 7º descansou. E nós vamos indo justamente para esse círculo final. Vocês observam como foi no início ali. As mulheres, diz a Bíblia, eram lindas, em Gênesis, né? O círculo hoje tem se fechado. Ao aumento da população, a coisa caminha em círculo. É por aí. O rapto da igreja, aconteceu. Mas escute, houve um processo para chegar a isso aqui. Vocês entendem? Amém. Leia a mensagem, o arrebatamento. Lá pelo parágrafo 91, por aí. O profeta mostra, ou o que está na Bíblia, o mesmo Senhor descerá, quer dizer, manifestará. Esse descerá, quer dizer, manifestará. A palavra manifestar, a palavra desvelar, aliás, aparição ou manifestação, quer dizer, dar-se a conhecer. Os termos são o mesmo para explicar uma e a outra. É se mostrar, ser visto. E o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O arrebatamento, ele já começou. Quando? Com a mensagem. Quando é que começou a mensagem? 63? 63 é um ponto de referência para nós. Mas o profeta diz que começou com a mensagem, semente, serpente, batismo, a deidade de Jesus. Tudo isso foi bem antes. Qual a característica da manifestação do Filho do Homem? De um profeta? Não é revelar o segredo dos corações? Quando que isso começou? 63? Não, 49. Na cidade de Regina, ali no Canadá, mostrando a segunda etapa. Então, por isso eu vi o irmão Ed Bispo dizendo que o que ele mais admirava
era que a mensagem foi pregada para a noiva quando não havia noiva, porque ela foi pregada dentro das denominações. Olha a sabedoria de Deus, não é certo? Então veja que o alarido começou quando? Entende? Quando o profeta começou a ensinar, batizar e mostrar a semente de serpente. Deus não está com as denominações. Ele chama tudo isso de selos ou revelação dos mistérios, que quer dizer trovões. Ele chama tudo isso, essa conjuntura, como uma coisa só. Então veja que o arrebatamento não é coisa que zum, mas ele começou com o alarido, depois tem a ressurreição dos santos, a voz de arcanjo, né? E depois o que? A trombeta de Deus, que é a nossa transformação e a chamada para subir. Aí sim, zum, aquela hora é zum, não é? Mas agora não, há um processo. É como também a grande tribulação. Muitos de nós vemos a grande tribulação, aqueles 3 anos e meio. Zum, aquele é o ponto da tribulação. Não, ela começa justamente com o início do regresso de Israel à sua terra, com as trombetas. O irmão Brana chama isso pré-tribulação. Eu recordo há muitos anos atrás, eu preguei, eu ensinei isso, mostrei para vocês. Entende? Pode ver, todas as trombetas soaram sob o 7º selo. As trombetas é para Israel. Se eu não me engano, a 5ª trombeta é Hitler, é isso? Foi solto aqueles 4 ventos, Hitler, Eichmann, Stalin e Mussolini, contra os judeus, naturalmente, contra a noiva espiritualmente. 200 milhões de demônios. Então veja, se isso aconteceu, foi no ano 40 e pouco, antes do 40, 6 milhões de judeus morreram. Então nós estamos em processo. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e a Terceira é a mesma guerra, só que com combates longe um do outro. Primeiro combate, segundo e ao terceiro. Mas nós estamos vivendo um processo da tribulação, não é certo? Então eu estou mostrando que as coisas se sobrepõem uma à outra, somente para tirar da sua mente essa coisa de ver de um modo rígido. Acabou, é isso e pronto. Não. Deus não trabalha assim. Como que é o casamento? O moço põe o olho em cima da moça e diz, é você mesmo que eu quero. É assim? Hã? Um casamento, ele começa com o quê? Um conhecimento. Ele olha para ela, ela dá uma olhadinha para ele, e depois um procura saber o nome do outro. Daqui a um pouco chega uma flor, né? Por lá, há um interessezinho, e daqui a um pouco vai sabendo, vai conhecendo onde ela trabalha, o nome dela, e ela também, que não é bobo hoje em dia, né? E a coisa vai caminhando. Até que você quer comprometer comigo em namoro, você depois do namoro, vai acabar o namoro, começar o noivado, conclui-se em quê? O casamento. Então, quer dizer, há um processo. Amém. Todo natural há um processo. Será que só no espiritual que não há? Oh, meu Deus. Igual a noiva, ela está casada com Cristo espiritualmente, quer dizer, pela palavra, como Maria e José, que deu a palavra um ao outro. Mas ela está casada fisicamente? Eu nunca vi casamento sem corpo presente. Será que o casamento da noiva é virtual só? Quem é a moça que queria ficar o resto da vida
virtualmente casada? Só na palavra. Ninguém. Não é certo? Irmãos, nós devemos ser práticos. E quando você tiver alguma dúvida em qualquer coisa, procure olhar na sombra, nos tipos, nas coisas naturais. Você vai ter uma resposta para as suas dificuldades. Porque a grande Bíblia de Deus está na natureza. E o profeta diz, Deus pode errar, a natureza pode errar, tanto quanto Deus pode errar. Porque nela estão as leis de Deus. Por que vamos fazer diferente? Então a vida de Cristo, chamada parousia de Cristo, compreende desde o anúncio até a conclusão. Por exemplo, nós vamos ter, se Deus permitir, a nossa reunião. Ela aconteceu em julho? Será em julho. Ainda não. Mas ela já começou? Já foi enviado cartas. Vocês já foram notificados. Já temos que ir preparando as coisas. Tudo isso compete o quê? A reunião. Então vamos tirar essa mente de olhar só a conclusão das coisas. Porque se você olha assim, você sempre terá problema. Sempre terá problemas. Não é certo? Nós estivemos estudando aqui sobre os selos. Olha bem, uma era entra na outra. Os selos, os 4 primeiros selos, que é o cavalo branco, vermelho, preto aí, o bai, ele abrange toda a era, as 7 eras da igreja. Abrange todas as 7 eras da igreja, os 4 primeiros selos. Eu não entendo quando alguém diz, o 7º selo, ele é antes do primeiro. Ora, quebrou a ordem da matemática. Porque o primeiro, nós vemos que foi na igreja primitiva, o cavalo branco enfrentando o anticristo. É isso ou não? E ali tinha um unção, o boi, o leão, que representava fé. Entende? O anticristo enfrentando a fé que foi estabelecida pelos apóstolos e profetas de Cristo. Pegaram, escreveram os evangelhos, as cartas e puseram diante da igreja. Pensa se isso não tivesse sido feito. O que seria do cristianismo? Evaporado. E eu penso que é a mesma coisa. Deus estabeleceu nos dando as mensagens. Mandou o profeta gravar e elas estão aqui transcritas. Então, senão teria virado que lendas, blá blá blá. Mesmo com o que está escrito vira. E sem isso, o que teria virado? Oh, Deus. Então veja, o primeiro selo, ele veio aqui, ó. Mas ele morreu aqui? Não, ele continuou, ele só bem-vindo. Ele é a fé. E hoje você não tem essa fé? Hã? Vamos ver o segundo selo, que é o cavalo vermelho, a era das perseguições. Ela começou a partir de 170? Não, ela começou antes. Estevão foi morto. Tiago foi morto. Houve perseguições. Você pode ver que uma coisa entra na outra. Vocês estão entendendo? Amém. Mas aonde ela marcou? Essas eras aqui, ó. As 4 eras. O cavalo negro. O cavalo vermelho. Aliás, quer dizer morte. Morte. E Deus habitou com o espírito de boi, morrendo humildemente como dentro dos seus filhos. Quer dizer, habitou dentro dos seus filhos e esses morreram, entende, sem reclamar. Por isso que desciam as arenas cantando e louvando a Deus. Coisa que hoje não é daquele jeito, não. Se a coisa voltar a apertar, meu irmão, não pense que ninguém vai descer cantando por aí. Não. O tempo é outro, a unção de hoje é outra.
Nós temos que se adaptar nas coisas à medida que elas vão caminhando. Por exemplo, tem que ser a criação hoje, ela é diferente. Antigamente era assim. Por isso que eu ensino que as meninas têm que estudar e trabalhar, entende? Se profissionalizar, as coisas mudou. A maioria dos nossos moços são pobres. E às vezes tem que ajudar mesmo, e daí? E se ele perde o serviço? Mulher, lugar de mulher em casa, está bem, concordo. Você tem tudo para pôr dentro de casa? Eu creio que uma verdadeira mulher quer ficar em casa. A situação hoje, mas o mundo vai perverter. Irmãos, eu pergunto, mesmo aquelas criadas só dentro da igreja, vivem aí, estão santinhas? Quantas têm se pervertido? O que perverte a pessoa não ter o coração para Deus, abrir para as coisas erradas. Isso é o que perverte. A escola perverte, não vou pôr meu filho para estudar. E você vai privar ele de quê? De melhores empregos? Hoje as condições são outras. Eu vejo o ônibus passando lá, pegar as meninas lá na chácara, vem por todo lado. No meu tempo, era bater perna. Até hoje tem um calo no dedão aqui. Quilômetros e quilômetros, não tinha ônibus de graça, não tinha nada não. E antigamente, pior ainda. Então nós temos que entender que os dias são outros. E outra coisa, eu vou dizer aqui para um bocado aqui, acho que o Mondinho não está comigo também, Mondinho. Nós somos do velho tempo. Eu não entendo nada sobre internet, não consigo gravar, até esses celular básico aí, olha que show, eu não entendo. Mas parece que essa criançada já nasceu com um clique na cabeça. Um dia eu estava tentando acertar o meu computador lá, ver uma coisa. A Laura, minha neta, tinha 3 anos e pouco naquele tempo. E ela disse, não é assim não, vovô, é aqui. Ela eu fiquei olhando. Irmãos, os tempos é outro. Os tempos é outro. Então veja só, também Deus tem avançado, dando mais da sua luz, o seu conhecimento. Então veja, que a era negra, nós sabemos que até o ano 700 e pouco houve as santas inquisições aqui. Milhões foram mortos pela Igreja Católica. Quer dizer, você vê que essa espada, ela ultrapassou o limite da era de Tiatira. Ela seguiu adiante. E Deus, então, logo passou a usar o homem, que é o terceiro selo. O homem que representa a sabedoria. Começou com Lutero? Não, começou bem antes. Wycliffe, João Hus, grandes homens. Então vocês estão vendo como que as coisas se entrelaçam? Amém. Por favor, pergunto, vocês estão compreendendo? Amém. Você tem que ter uma mente, como eu disse, elástica para ver as coisas. Não vai ser um brucutu, desculpa a minha expressão, aquele tipo de cavalo trotão duro, que, por favor, não conheço coisa pior do que um cavalo trotão. Apesar de comer capim macio, mas é duro de andar, não é? Acho que pouca gente já andou nessas coisas. Mas eu sei o que é isso. O quarto selo. Olha bem, o quarto selo. O que é o quarto selo? A águia, a unção da águia. É nessa era. A unção da águia. Mas começou com o William Branham? Não, irmão. Quem é o mensageiro dessa era? Vocês vejam que o próprio Deus veio com Lutero, Wesley, ou que seja. A restauração começou aqui, não aqui. Aqui é a conclusão. Amém. Então, mas há um princípio, há um processo que nós temos que compreender. E mais, a noiva, ela é arrebatada. Termina o quarto selo? Termina, Marcos? Não sabe, né? Não.
não termina, porque e a besta? E o homem do pecado que não se manifestou? Vai manifestar depois do rapto. Você vê que o quarto selo, entende? A morte, que é o cavalo bai, ele prossegue depois do rapto. Estão vendo como as coisas sobrepõem, ultrapassam, e assim por diante? O sexto selo, que é sobre Israel, quando que começou? Começou aqui, quando eles rejeitaram a Cristo e foram mortos, e foram passados a ser perseguidos. Sua cidade foi destruída no ano 70. No ano 135, o rei Adriano promoveu essa grande diáspora, essa dispersão do povo judeu, porque houve duas diásporas. Uma foi com Nabucodonosor, por 70 anos, e esta agora que durou quase 2.000 anos, ou 1.900 anos. Então veja, os judeus, e Deus cegou eles para que a luz viesse para nós. O sexto selo, você veja que ele pega daqui, passa por aqui, segue até o período da tribulação, quando vem as duas testemunhas, entende? Se une ao sexto selo. O sexto selo também, ele avança daqui do início e cruza pelo rapto e vai pela tribulação. Ele é o selo da grande chamado da tribulação. Você está vendo como que a coisa, como diz o gaúcho, está entreverada. Mas isso que estamos falando é só para dar uma pequena noção, para que quando você lê a Bíblia, quando você lê as mensagens, você não diz, isto é isso. Não, eu digo, isso faz parte de um todo. É uma conjuntura. Amém. Porque se você dizer, isso é isso, você vai criar ismo. E ismo se cria começando com a verdade. É um espírito sobre uma verdade. Ismo não se cria com uma coisa errada. Começa, a base dele é por uma verdade. E o sétimo selo? Irmão Febrônio, o sétimo selo é a vinda de Cristo para nos levar ali. Irmãos, isto é o que nós... É uma parte do sétimo selo. Que ninguém... A parte que não foi mostrada, ninguém sabe quando ele vem e como ele vem. Como falamos domingo passado. Você lê o sétimo selo, diz o profeta, o sétimo selo é o fim das taças, quer dizer, os ais que vêm sobre o mundo, é o fim das trombetas, é o fim das eras, é o fim da tribulação para entrar o milênio. O sétimo selo é o fim. Agora eu pergunto, se é o fim, cadê o começo? Eu nunca vi fim sem começo, sem meio. Tudo tem que ter princípio, meio e fim. Enoque andou com Deus e Deus para si tomou. Você olha na Bíblia, quando que ele começou a andar com Deus? Depois que ele teve o primeiro filho. Acho que com 100 e poucos anos, 134 anos, não sei bem. Ele começou, mas ele teve o meio. E o fim foi que Deus disse, Enoque, olha para baixo. Você está tão longe de casa, não está? Tão perto de mim? Vem logo, chega em casa. É a vida cristã, você teve no começo, não teve? Amém. Amém. Qual é o seu meio? Você sabe como que está indo do seu meio. O seu relacionamento com Deus. Agora o fim é o que nós queremos chegar lá. Ouvir aquelas palavras, meu bom servo, justo e fiel, posto no fogo. Sobre o mundo te colocarei. Então, irmãos, vocês estão percebendo que as coisas se entrelaçam. Que uma coisa vai se sobrepondo à outra, vai se entrelaçando, uma vai saindo da outra. Por isso o irmão Brana diz assim, que é como disparar um foguete. Olha bem essa expressão. Cadê o negócio aqui? Dispara um foguete, um trovão. Tum!
Está aqui. Desse sai mais 5. Desse sai mais 5. Desse sai mais 5. Desse mais 5. Desse mais 5. E assim vai. E de cada um desses mais 5. Você está vendo como vai virando cipoal? Aqui que está o problema. Compreendemos isso aqui, ó, bem. Mas será que você já vai dominar esses 5? Com habilidade, como o primeiro? Ah, eu domino. Será que você vai dominar esses 25 aqui? Será que você vai dominar esses 100 e poucos depois? 1000 e poucos? Aí é onde vira doutrina. Por favor, preste atenção. É a pessoa bate o pé aqui, tá, podemos ir aqui, até a altura vamos. Daqui ele pega um desse aqui e diz que isso representa tudo isso aqui. E vai criando um caminho no meio de tudo isso. E passa a detestar quem não vê como ele vê. Eu não digo que não esteja certo. Em partes estão certos, mas não é o todo. Ninguém vai dominar com altura e controle. Ontem eu estava em Rio dos Índios fazendo culto e vi ali um casalzinho velho, nem sabe como cumprimentar a gente ali, a irmãzinha, coitada, mas tomou da ceia, está bem. Vai explicar para ele o que é trovão, vai. Vai explicar para ele o que é ser, vai explicar para ele a deidade, diferença com unicidade, vai explicar, semente de serpente. Vai ficar só aí, né? Amém. Essas pessoas, irmãos, é mais fácil ser salvos do que nós. Tem a cabeça cheia de miolo inteligente. Deus trabalha na simplicidade. Agora pergunta se crê em Jesus. Crê, ama e vive. Amém. Eu não creio de forma alguma que você tem que entender isso aqui para ir no rádio. Eu não creio. Então 99,9 já estão descartados do arrebatamento. Oh, meu Deus. Ah, pastor, o senhor entende isso? Irmãos, eu entendo partes. Eu entendo partes. Ninguém vai dominar tudo. Nem o profeta pode fazer isso. Porque Deus vai revelar o que tem, o que temos nessa cidade. Agora o que não tem, tudo vai se fechando, formando a Bíblia que nós temos. Então veja, tudo está entrelaçado. Tudo está entrelaçado. Se você pega, vamos fazer um outro desenho aqui. Se você pega uma árvore, aqui está. Aqui vai o galho. Você sabe como que é galho da árvore, né? Aqui vai o tronco, e aqui vem os galhos. Se você pega esse galho aqui, ó, você já deixou o tronco. É uma verdade isso aqui? É uma verdade, faz parte da conjuntura. Mas diz o profeta, você vai, por fim você cai aqui. O galho fina, ele quebra e você vai para o chão. Por isso, irmão, a gente tem que andar no meião. Amém. E por mais que você chegasse na última folha aqui, ela ainda tinha verso, teria, como diz, os dois lados. Se há dois lados, tem perguntas, tem questões, tem dúvidas. Então nós temos que olhar, pegar o centro dentro daquilo que Deus nos deu entendimento. Amém. Tá certo? Eu quero dizer a vocês, a própria eternidade, ela é um desdobramento, é um processo contínuo. Mesmo quando estivermos na eternidade. Porque hoje nós estamos espiritualmente, mas estamos aqui, pode ver, a eternidade em nós, Cristo em nós, misturado naturalmente, materialmente.
E vejam vocês, desde o jardim do Éden, havia essa eternidade. Adão e Eva, antes de pecar, eram eternos. Eles não morreriam. Até hoje, se eles não fossem, se eles comessem do fruto da vida, até hoje eles estariam gemendo aí e não tinha jeito de morrer. Mas vocês vejam, quando caiu o pecado, veio a promessa espiritual. Quem crê tem a eternidade. Vemos a eternidade se materializada em nós. Este corpo é barro, ele é emprestado, mas dentro de nós há uma alma. E ela tem a vida eterna. E quando terminar o tempo e tudo mais, o milênio e tudo, vier novos céus, nova terra, nós vemos a eternidade abraçar a terra. A nova Jerusalém vem e Deus estará ali, e o Cordeiro será a sua luz, e nos apacentará as fontes das águas vivas. Então, a eternidade se materializando outra vez. E você diz, mas irmão Febrônio, quer dizer que nós vamos viver ali sempre na vida boa, tal. Irmãos, nós não sabemos qual é os planos de Deus. Irineu, o segundo mensageiro, diz que é um desdobrar contínuo. Deus se dando a conhecer mais e mais. Hoje, quando nós vivemos aqui, nós vivemos uma etapa. A etapa é, Deus veio buscar o que havia perdido. E depois que ele recuperar o que ele perdeu, levar a igreja de volta àquele estado do Éden. O irmão Branham, ele foi até o primeiro céu, além da cortina do templo. Paulo diz que ele foi até o terceiro céu. Deus está no sétimo. Caiu o quarto, e o quinto, e o sexto. Então nós vemos que vamos viver sempre dentro de um processo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Por isso as coisas, elas, como diz o gaúcho, se entrevera por aí mesmo. Não é certo? Elas se entrevera. Aleluia. E o que você diz? Os mundos, a Bíblia diz que o mundo que se vê foi feito pelo que não se vê. E o que não se vê é muito mais consistente, firme, do que o que se vê. E a Escritura diz que Deus criou mundos. São dimensões e dimensões dentro de dimensões. Quando Paulo diz que o que se vê foi feito pelo que não se vê, isso mostra que uma coisa está dentro da outra. Aonde é o céu? Você acha que céu é geografia? Viajar daqui a uns 500 bilhões de anos-luz e vamos chegar numa região que é céu? Aonde está a sexta dimensão? Aliás, a sexta dimensão, aonde estão os que dormiram em Cristo? Estão aqui mesmo. Aonde estão as almas encarceradas? É outra dimensão. É uma conjuntura. A razão da gente falar rapidamente sobre tocar aqui e ali é para que vocês vejam que é uma conjuntura de um todo. Agora, você vai entender o todo, toda essa conjuntura? Irmão, se você entendesse tudo, você seria Deus. O irmão Branham disse, se nós entendêssemos tudo, seremos Deus. Por isso Paulo diz que nós andamos como cegos, apalpando. Até para conhecer a vontade de Deus, você testa, vê se é, se não é assim. Entende? Então nós vamos andando, por isso que é pela fé. Temos que crer que Ele é o caminho, que Ele tem tudo. Porque se for explicar e eu tenho entendimento, não vou precisar de fé. Oh, meu Deus. Por isso que Deus deixa pingar as suas promessas aqui e acolá,
para mostrar que há mais. E você crê neste mais. Através dos seus talentos. Sem promessa não pode existir fé. Se a moça, o rapaz diz, eu me caso contigo, aí ela tem confiança. E vai sair mesmo. Você não promete, como que ela vai confiar? Por isso que Deus conquista nos oferecendo suas promessas. Novos céus, uma nova terra, uma vida eterna. Tudo. Aleluia. Então a razão da gente trazer essas poucas coisas é para que vocês entendam a conjuntura das coisas, entenda melhor a Bíblia quando você lê os tipos, figuras. Eu quero dizer, nunca use um tipo se você não viu o irmão Branham usar. Eu já tenho visto muito pregador aplica coisa conforme a cabeça dele. Não, eu quero pisar, irmãos, com cuidado. Amém. Não digo que é a única, porque eu sou o único que tem essa característica, não. Mas eu tenho essa característica, eu gosto de pisar com segurança. Amém. Quando eu disser pode pisar, é porque eu não mando, não. Eu vou na frente, eu examino, eu vejo. No que eu estou errado, Deus haverá de me ajudar. Amém. Deus haverá de me ajudar, porque Ele sabe que o meu espírito e o teu espírito é correto. Amém? Amém? Então, que você veja tudo isso e tenha uma mente, como eu disse, mais elástica, mais ampla. Veja as coisas de Deus. Então, está aí, são partes. E eu creio que o ministério, ele é como um time de futebol jogando. Nunca um jogador vai jogar em todos os setores do campo. Você já viu um jogador jogar lá no gol e jogar lá no ataque? Uma hora está no gol, outra hora está no ataque. Uma hora está na ponta direita, outra hora está na ponta esquerda. Eu creio que cada ministério, ele é doutor naquele setor que Deus pôs. Saiu dali, você vai complicar. Você vai se complicar e complicar outros. Porque nunca um pastor, ele ao se complicar, ele complica só ele. Não, ele complica muita gente. A queda de um ministro representa a queda de muita gente. Por isso, o próprio irmão Branham disse que quando ele falou essas coisas, os mistérios, ele falou em termos simples, para não confundir o povo. E a igreja deve, o ministério deve caminhar nos passos da sua igreja. Não é uma igreja nova agora que quer caminhar igual a igreja velha, um crente velho. Eu sempre recordo de Jacó. Seu irmão disse, Esaú disse, vamos tocar os animais, vamos ajudar, vamos com tudo isso. Jacó disse, não, meu senhor, foi bom te ver, fico feliz. Se apurar, vai morrer tudo de um dia só. Tem cordeirinhos, essas crianças são novinhas. Eu vou de acordo com o passo do rebanho. Eu vou de acordo com o passo do rebanho. Entende? Alguém sabe lá geometria, o que seja? Olha assim, dá tempo a gente chegar lá, aprender pelo menos a dividir, tá bom. Não há pressa. Uma coisa é, eu hei de chegar lá, eu hei de chegar lá. Não adianta eu sair do caminho para remar. Eu hei de chegar lá, eu hei de chegar lá. Saiam da frente que eu não paro de remar. Vamos ficar de pé. Aleluia. Queridíssimo e obrigado. Eu rogo que o Senhor nos ajude a compreender as Escrituras. Eu sei que o Senhor disse em Isaías 55, os meus caminhos não são os seus, os meus pensamentos não são os vossos. Quão mais alto é os céus do que a terra, assim são os meus pensamentos, é os meus caminhos. Mas nos chamaste para te seguir. E queremos
ser feliz na porção que tu nos tens. Amém. Queira, ó Deus, abra o nosso entendimento, para que possamos ver, mas que junto a Ele tenhamos a fé e o coração aberto para Amém. receber. Caso contrário, a fé estaria só no intelecto. Mas queremos que ela seja dimensionada em nossas vidas. Amém. Abençoa o teu povo. Eu rogo que os tome e lhes dê um grande abençoado. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado. Deus os abençoe. Um bom dia. Obrigado.